Ok, acho que agora fica bom. Ai, que bom! Mais um dia! Hoje é uma sexta-feira. Todo mundo fica esperando sexta-feira aqui no 234. Eu sei que fica todo mundo aí querendo realmente movimentar um pouco a vida amorosa. Tô de olho, tô ligada. Porém, hoje nós temos um momento especial do 1234, meio-dia e 34, trazendo você algumas questões, refletindo realmente um pouco da vida da mulher, um pouco das pelejas da mulher que resolve estar no mercado de trabalho e estruturar a sua vida familiar. Então, fica aqui comigo que tem muita coisa boa para hoje. Bom, meu nome é Fernanda Fernandes e eu ajudo a mulheres a conciliar as suas demandas do universo do trabalho com todas as tarefas, as múltiplas tarefas da nossa vida de mães, de esposas. Então eu quero te levar reais reflexões para que você também, assim como eu, não precise abdicar das suas habilidades, das suas grandes possibilidades dentro do universo profissional, mas também tem muita preocupação, ocupação com a vida em harmonia do seu lar, com o crescimento estruturado a nível emocional e físico dos seus filhos. Eu sei que você tem muita coisa para resolver e eu quero tornar um pouquinho mais leve essa jornada com as reflexões que a gente traz aqui. Então, fica sentadinha aí, porque hoje, especialmente, meio-dia e 34, não vai falar de vida de casal, mas nós vamos falar de vida de mulher casada, que tem filho, que trabalha, que quer uma vida mais saudável para si, para sua família. Vamos junto? Se você tem mais alguém que acha que merece refletir um pouco nisso, para que tenha mais qualidade na sua vida, para que tenha mais qualidade nas suas relações, por favor, não deixe essa pessoa sem escutar o que a gente vai conversar. Põe o dedo no aviãozinho e dispara para essas pessoas. Porque nós, mulheres, precisamos de uma vez por todas nos entender que deveríamos ser um pouquinho mais unidas, né? Bom, rola muitas piadas por aí, contando do quanto os homens são unidos, de quantos homens se coliam aí para conseguir crescer, para conseguir se organizar. E por que nós vamos ficar de fora dessa e vamos disputar entre nós? Muita bobagem, né? Vamos disparar essa live para todas as mulheres e vamos cada vez mais estar unidas em círculos amorosos de crescimento. Bom, o tema de hoje, você viu? Tá lá nos stories, eu coloquei até umas enquetes importantes que se você ainda não passou por elas, por favor, depois passa por elas que eu quero ouvir sua opinião. Porque nós trouxemos uma questão um pouco polêmica, né? Muito se culpa a mulher do seu no seu exercício de cidadania, de ir para o mundo do trabalho, de dizer a que veio no mundo, culpa-se um monte de confusão que aconteceu com crianças e adolescentes nesse desenvolver e nesse desenrolar dos anos. E eu venho aqui hoje para que a gente possa entender que não tem culpa nenhuma no cartório, que existe uma série de eventos históricos que se concatenam e que verdadeiramente nós não temos toda essa culpa no cartório da forma como é veiculado. Nós temos muitas responsabilidades. Sim, somos líderes, somos condutoras também do processo de crescimento dos nossos filhos. Mas definitivamente, não somos as únicas responsáveis pelo que vai acontecer com eles. Afinal de contas,
os filhos têm pai, né? Sejam esses pais presentes ou não, todos nós tivemos pais. Até os filhinhos da proveta tiveram pai. E é extremamente necessário que a gente não exclua nenhuma parte, né? Há umas 2 semanas atrás a gente falou um bocado sobre isso, sobre a importância da gente olhar com carinho para as exclusões. Mas hoje a gente quer falar do quanto nós ficamos na mira dessa linha de fogo por sermos aquelas que promovemos uma alteração mais significativa no rumo da nossa história. No pós-guerra, nós mulheres tivemos que sair para o mercado de trabalho. Nós tivemos que começar um novo movimento nas nossas vidas. Algo que era absurdamente incabível, começou a se tornar uma regra. As mulheres sem condições estruturais, com seus maridos não tendo voltado ou estando incapacitados para o mercado de trabalho, fizeram com que as mulheres se organizassem para desenvolver as suas famílias, gerar minimamente uma condição de vida para a alimentação, o vestuário, a habitação dos seus filhos. Então, o pós-guerra começa a mudar de forma significativa o cenário da vida das mulheres. Quando nós, e não foi só a gente que foi para o mercado de trabalho, nossos filhos, muitos deles também foram para as fábricas, né? As crianças também eram o subtrabalhador, como as mulheres também, que geravam muito lucro para o empregador daquele momento. Os homens tiveram que se alistar, então muitos dos homens evacuaram as fábricas e as mulheres se alistar, não, se apresentar, né? E muitas mulheres tiveram que ocupar os postos de trabalho com uma mão de obra mais barata, com uma mão de obra não qualificada. As mulheres e as crianças, os adolescentes, engrossaram as fileiras das produções, dos comércios, né? E começaram a se modificar não só o cenário da empregabilidade, mas o cenário principalmente das famílias daquele momento. Então, a família que tinha a mulher dedicada à estrutura do lar 24 horas por dia, passou em massa, de uma hora para outra, a assumir postos de trabalho. Ah, Fernanda, mas essa não é uma realidade total do nosso país e tal. Bom, mais complexo ainda queria contar para vocês, porque na verdade o nosso país veio sofrer de verdade essa alteração como uma reação a todos os movimentos que aconteceram em outros países de forma mais extensa. Porém, nós tivemos o nosso momento. E que aí, sem muitas justificativas, porque não era necessariamente obrigatório, é mais complicado, né? Quando nós, apesar de que nós temos também, né, o contingente daqui que saiu para a guerra, tá? Nós não estamos aí fora disso por
porque foi um contexto mundial. Só que houveram locais que sofreram mais extensamente esses efeitos pós-guerra. Bom, o que é importante para nós entendermos aqui? Quando isso realmente muda? Quando realmente as mulheres estão aí com a importante missão de devolver dignidade para suas famílias, possibilitar alimento para suas crias, nós vamos ter que entender que essas mulheres não foram, primeiro, elas não foram preparadas para isso. Elas foram porque precisavam. Então, aí está um primeiro movimento que eu quero muito que vocês registrem dentro de vocês. Ir para o mercado de trabalho não é necessariamente um dever, aliás, um direito apenas. Mas em muitos casos se fez um dever. Porque se elas não fizessem isso, as coisas poderiam ficar muito complicadas. E quando existe a necessidade de se fazer um movimento, ou seja, não tem onde pôr o pé, eu tenho que continuar. Quando não dá para voltar atrás, desistir, remediar, e eu tenho que realmente pôr o pé na estrada e fazer acontecer, o movimento é muito mais possível. Por isso, em muitos casos, os homens já parece que nasceram com essas energias de ter que ir para o mercado, de ter que produzir, de ter que fazer, independente do que for acontecer. Que não dá para ficar debaixo da asinha. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, a pensão da minha mãe, ela seria vitalícia, entre aspas, né? Porque eu não lembro o nome que dava. Mas até eu me casar. Olha só, eu ainda peguei esse tempo. Quando minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Então, a pensão que ela tinha do estado do Rio de Janeiro, a pensão que nós tínhamos, né, enquanto filhos, mas que era no meu nome o tempo inteiro, tinham, ela iria perpetuar. Os filhos perderiam o direito aos 18 anos. Então, se o filho mais velho fosse um homem aos 18 anos, ele perderia esse direito. Aí passaria para o outro, para o mais novo, e assim seria. Então, as mulheres ficaram muito mais tempo com essa possibilidade aí de adiar a sua necessidade de ganhar. Era aquela coisa de mantê-las dependentes, mantê-las com a possibilidade de estarem formando família e tendo alguém para tomar conta delas. Então, quando eu casasse, eu perderia o direito. E foi engraçado porque, assim, não calculadamente, porque era uma pensão bem pequena, nós levamos alguns anos a casar por causa de uma série de outros problemas. E aí, algumas pessoas ficavam zoando, dizendo que eu estava esperando, né? Porque eu não ia perder a pensão da minha mãe. Mas, na verdade, isso não existiu. Porque realmente, quando a gente pôde, a gente fez o que tinha que fazer. Mas tinha isso, né? As mulheres, elas tinham alguns direitos porque se entendia que a mulher tinha que ficar dentro de casa. Então, essa nossa culpa dos meninos darem trabalho, entrarem para o mundo da droga, darem problemas de comportamento, ficou muito marcadamente
no peso das costas, com o peso nas costas das mulheres. Mas em verdade isso tem outras significações. Porque vamos combinar que no momento em que nós começamos a fazer este movimento, muitos outros movimentos foram feitos no mundo. Muitos movimentos da própria psicologia, do próprio entendimento da mente, da necessidade das independências, da organização pessoal do sujeito, muitos movimentos da área da empregabilidade, né? Então as mulheres entraram maciçamente em outras áreas do mercado, não apenas dentro desse mundo da indústria, né? Eu me lembro, meu pai tem um quadro, né, da formatura que tem as fotinhos dos profissionais que formaram junto com ele. E sempre me chamou muita atenção, porque assim, como minha mãe era médica, eu achava que era natural as mulheres trabalharem, né? Eu cresci com esse entendimento que era natural a mulher trabalhar. Mas o quadro dele me mostrava claramente, eu só não vi porque eu não tinha olhos de ver. Eram 4 mulheres. E numa turma de medicina, que hoje em dia é um número muito maior. Não era uma turma de engenharia. Era naquele momento uma turma de medicina, eminentemente masculina, nos idos aí de 1970. A formatura dele foi 72, 73, se não me engano, 72. Então, as mulheres ainda não tinham se despontado de forma tão significativa nas outras formações. Ainda estavam muito presas. Eu me lembro, minha avó conta, né, que para que as minhas tias tirassem a carteira, minha avó tinha que estar dentro do carro junto com a minha mãe ou com a minha tia e o instrutor da autoescola. E a minha mãe tirou carteira nova, né? Pouco tempo depois dos 18 anos. E a maioria, ela mesma não tirou a carteira. A minha avó ficou com desejo. Eu falo que ela ficou aguada esses anos todos. Até hoje que ela olha a gente, eu já comentei isso aqui em algum momento. Ela olha e fica encantada com a gente dirigir. Porque era algo fora da atmosfera da realidade dela. Era algo que ela não dava conta de fazer, mas ela fez questão de colocar as filhas. Ela fez questão de botar as filhas muito para frente, porque ela não conseguiu fazer isso, se liberar. E aí a minha mãe, a minha tia se liberaram. E aí eu já sou filha de uma geração mais liberada. E ainda assim, tive muitos problemas para fazer essa conciliação, para gerar essa união desses dois mundos, da mulher que trabalha, que luta, que se estrutura, que vai, estuda ou trabalhando, empreendendo, está aí no movimento. E essa outra mãe que olha para os rebentos apaixonada, querendo que eles sejam extremamente felizes e extremamente saudáveis. Era uma luta interna. Era uma luta interna. E por isso eu tenho me dedicado tanto a estudar sobre isso. É por isso que eu tenho me dedicado tanto a pensar nessa luta que ainda não acabou. Que ainda tem vários capítulos e que você que está aqui comigo tem responsabilidade de escrever algo no seu livro da vida, que vai ficar grafado no livro da nossa realidade sociocultural, da nossa realidade sociohistórica.
O que a gente não pode acreditar é que a superação desse obstáculo aí, que está aí gerado dentro de uma realidade de que realmente aconteceu um problema, dentro dessas mudanças que tiveram a partir daí, a gente não pode acreditar que a gente é a salvadora da pátria e que largando todo esse universo do trabalho a gente vai conseguir fazer filhos saudáveis, fortes, felizes, completamente estruturados dentro da sua organização emocional, relacional. Não! Sinto muito te informar que se você largar o mercado de trabalho, não vai ser o canal de organização da vida dos seus filhos. Em verdade, nós precisamos começar a desenvolver outros mecanismos de entendimento. Porque nessa leva aí, né, que a gente fala que também teve a psicologização, onde a mãe ganhou a culpa de tudo, ela começou a ter que se virar para poder fazer as coisas de outras formas. E a gente começou a fazer um movimento contrário. Os anos 80 foram anos muito complexos para se viver a maternidade. Acho que nós estamos aí, 40 anos depois, mais estruturadas para desenvolver esse papel. Nós estamos mais balizadas para desenvolver essa tarefa bem complexa, para ser muito sincera. Porque naquele momento a gente foi pro avesso. As mães que tiveram, a família que teve, né, esse pai e essa mãe que se uniram, famílias mais autoritárias, mais com dificuldades maiores de liberar os seus filhos das obrigas familiares, né, dessas lealdades familiares, ficaram querendo sair sem poder e acabaram se encaixando. Mas ficaram querendo jogar seus filhos muito para longe. E aí esses filhos ficaram fora dessa sombra dessa árvore. Ficaram não só, não necessariamente desprotegidos, mas ficaram com poucas referências. E começaram, na verdade, a se tornar esses imperadores que nós conhecemos. Filhos meio abusados, né? Que começaram a ter regalias fora da necessidade, fora do normal, e precisavam estar um pouco mais atentos para não cair nos buracos que caíram, nas falcatruas que eles acabaram caindo, porque eram muito frágeis para o nível de liberação que tiveram, para o nível de permissões que tiveram. Como a gente não sabia muito bem para onde encaminhar os filhos, as mães e os pais dessa geração fizeram isso de forma muito intuitiva. Em alguns momentos faziam de jeito, outra vez faziam de outro. Num momento eram um pouco permissivos demais, no outro queriam puxar para trás, mas aí já não tinha jeito. E aí, esses filhos, muitos ficaram com o céu é o limite. Acharam que podiam mais do que podiam. E ficaram sem essa estrutura. Lembra que eu falei no começo? Quando a gente não constrói algo, a gente não sabe muito bem
como que isso é operacionalizado e o quanto que a gente fica frágil nesse processo, né? É importante que a gente entenda. Os filhos desse momento que a gente está vivendo precisam de mais referências. Eles não precisam de estar conosco o tempo inteiro. Não é ficando do lado do seu filho o tempo inteiro que você vai fazer isso. É verdadeiramente se propor enquanto bons exemplos é que você vai começar a gerar adultos mais estruturados. Quando nós podemos, apesar de não termos todo o tempo do mundo para estar do lado deles, mas termos uma vida estruturada na verdade, na responsabilidade, na orientação, nós vamos propiciar a esses filhos maior arsenal de referência. Porque essa outra geração queria dar um futuro que não tinham. Queriam dar oportunidades que não tiveram. E aí ficaram com o ônus do pecado da falta de prova. E aí muitos se perderam no caminho. Então, o mais importante nesse momento não é que você decida imediatamente voltar para o mercado de trabalho ou ir para o mercado de trabalho porque você deixou isso numa demanda represada na sua vida por muito tempo. A questão é você sedimentar uma estrutura na sua vida, pessoal, profissional, familiar, religiosa, em todos os aspectos, que seja de uma estruturação mais sedimentada para legar a esses filhos. Então não é você trabalhar ou não. Filhos de mães que trabalham não dão mais trabalhos do que filhos de mães que estão dentro de casa. Isso é um mito, de verdade isso é um mito. Eu recebo no meu consultório famílias com mães que não trabalham, famílias de mães que trabalham, famílias de mães que trabalham em casa. E tá todo mundo chegando lá. Tá todo mundo tendo problema na criação dos filhos. E muito problema. Muito. Por quê? É por falta de referências a dar. É falta de estrada percorrida de forma organizada para legar a essa nova geração estrutura. Então, para você que está me assistindo agora, para e pensa. O que você está apresentando hoje? E também não é eu tenho um passado, isso ou aquilo. Eu tenho uma história que, eu tenho momentos que eu queria apagar da minha história. Não tem problema isso. O problema não é ter as páginas arrancadas. O problema é o que você apresenta hoje. O que você se tornou. O que você fez. Priscila tá que medo. Ela tá grávida. O problema é o que você fez com isso tudo. E hoje, bateu tudo no liquidificador. E hoje você é essa mulher. Que tem partes da história que não são legais. Que tem partes da história que são muito bacanas. E aí, não tem aqui que tá propondo julgamento. Tem que estar propondo protagonismo.
Você tem que estar propondo para a sua vida levar ela para novos níveis, para novas versões. É preciso que você faça um movimento de ordenamento da rota. Independente se você foi para o oba-oba, independente se você foi para a negação da sua própria voz, é hora de você voltar para o caminho, achar a sua voz, achar o seu desejo, achar a sua guia, parar de andar pelo caminho tortuoso do desejo dos outros e construir a sua história. Porque é construindo as nossas histórias que nós vamos dar força e coragem para os nossos filhos, sejam eles homens ou mulheres, sejam eles heterossexuais ou homoafetivos, condutores da sua própria história, responsáveis pelas suas escolhas. Porque o que nós vamos proporcionar para eles até o processo da adolescência cai pela nossa conta. O que eles vão escolher a partir daí é pela conta deles. A única coisa que a gente tem que se preocupar é o quanto nós estamos oferecendo de referência, é o quanto nós estamos oferecendo de orientações para que eles possam chegar lá. E eu gostaria de que vocês fizessem um pequeno movimento de realmente fazer um inventário mesmo, para que você possa ter mais consciência disso. Qual o exemplo que você está legando para os seus filhos? Você vai escrever na sua folhinha de inventário o que você entende que é o essencial de estrutura para que você tenha em produção na sua vida, ativo na sua vida, que vai servir desse modelo, desse exemplo. Não importe-se com as tendências que esses filhos forem apresentando, não se importa com tudo o que ele já está apresentando. Se proponha a produzir e a ser esse exemplo dessa melhoria. Ah, Fernanda, mas você está falando que a gente tem que deixar as tendências todas do sujeito aflorar, e se ele der para coisa ruim? Eu falei assim, mas a responsabilidade de oferecer modelos bons e felizes é sua. Enquanto líder, enquanto mãe, enquanto pai. E enquanto a mulher da história, porque assim, historicamente, mas de forma objetiva nesse momento sócio-histórico que nós estamos vivendo, as mães estão mais próximas aos filhos, independente de estarem casadas ou não, né? Parece que é porque pariu, é ela que tem que tomar conta. É mais ou menos assim. Mas é muito importante que a gente entenda enquanto pai e enquanto mãe. Mas eu quero que você que está aqui faça esse inventário e realmente coloque esse exemplo que você quer se tornar, esse exemplo que você já é, isso tudo que você ainda precisa de desenvolver em si, de disciplina, de resiliência, de organização, para deixar legado para o seu filho. Porque aí, a gente fazendo a nossa tarefa de casa, de ser mãe, de forma estruturada, independente de estar 24 horas por dia junto com eles, nós vamos estar com os ombros mais leves. Sem preocupação em responder à sociedade, né? Que realmente não vai resolver os problemas das crianças e dos adolescentes apenas com um retorno nosso às nossas casas.
Eles bem que queriam isso, né? Uma sociedade ainda machista, ainda hipócrita, ainda muito querendo uma resposta fácil para resolver os problemas sociais, os problemas historicamente construídos. Mas nós vamos resolver a nossa história. E resolvendo a nossa história, nós vamos dar base para que os nossos filhos comecem a partir daí e desenvolvam realmente mais crescimento nas suas vidas e mais possibilidades de serem livres para escrever uma história verdadeiramente estruturada, mais do que as nossas. São esses os meus votos. E fico por aqui com esse desejo enorme que eu estou de continuar ajudando as mulheres a conciliar a sua vida profissional e o seu universo familiar, a sua grande emoção de poder ser mãe. Muito, muito feliz de estar na semana que precede o lançamento do meu produto digital Mães e Profissionais. E quero o seu comprometimento nesse momento de fazer esse inventário e colocar lá nos seus stories, mesmo que embaçadinho, para não precisar ninguém ver, só aparecendo ali o título, inventário. Vamos dar um título bacana, né? Inventário a mãe do ano. Tá bom? Para que a gente possa ganhar muitas estrelinhas de nós mesmas por fazermos a nossa parte, tá bom? Publica lá, não precisa dizer o que você acha, afinal de contas é um pedido para o mundo que a gente está jogando, né? A gente está jogando para o universo a nossa organização, então vai ter só coisa boa, eu tenho certeza. Publica lá e coloque, por favor, a hashtag Mães e Profissionais, para que a gente possa aumentar e engrossar as filas desse movimento. As inscrições estão abertas para a aula que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 4 de fevereiro, às 8 da noite, e eu conto com a sua participação. Um beijo no seu coração e até amanhã. Ai, Fernanda, amanhã é sábado, mas nós vamos ter um momento juntas amanhã, especial Mães Profissionais. E eu vou colocar aí, isso mesmo, coloca lá uma hashtag também, hashtag Inventário Mãe do Ano, tá bom? Tudo juntinho. E aí a gente vai engrossar aí esse movimento amanhã, tendo uma live especial que daqui a pouquinho nos stories eu vou falar, tá bom? Beijo e até amanhã.